Tudo bem com você? Família tá bem? Tudo em paz? Tá tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar das suas lives que já estão famosas até. Obrigado, eu que agradeço, Natália. Prazer meu. Obrigado por ter aceito o convite de bate-pronto. A gente sabe o valor do nosso tempo, mas você disponibilizar essa horinha para bater um papo conosco, compartilhar a tua expertise, isso é único, viu? De coração, obrigado, tá? Obrigada. Então, queria aproveitar Sim, para fazer com muito respeito uma correção, posso? claro, à Na introdução. vontade. Porque isso realmente é um ponto de até de mal entendido em relação ao tratamento por ondas de choque. Porque quando a gente vai pesquisar, eu estava com o computador aqui do lado, né, enquanto eu estava prestando atenção, eu fui dar uma levantada. Porque quando você falou o número de artigos, realmente eu não tinha noção do total. E eu tô com o computador aqui do lado, eu fui e coloquei, e o que acontece? Se a gente realmente pesquisar por terapia por ondas de choque, a gente realmente vai ficar com muito pouco, com pouco volume de artigos. Só que o termo utilizado na nomenclatura em inglês, a gente usa a sigla ESWT, que é Electroshock Wave Therapy, entendeu? E se a gente ainda colocar Perfeito. or shockwave, or shock espaço wave, a gente acha 14 mil artigos. Maravilha, maravilha. Então, a gente tem publicações mesmo de artigos que vão falar pra gente que a onda de choque é um dos tratamentos ortopédicos mais bem documentados na literatura. Até mesmo superior a alguns tratamentos cirúrgicos que a gente usa com com uma repetição e com um tempo de experiência até muito menor. Perfeito, perfeito. Essa foi, Natália, uma busca rápida que eu fiz, única e exclusivamente utilizando um descritor que está dentro do vocabulário controlado do MESH, um vocabulário controlado da Biblioteca Nacional Norte-Americana, e que os artigos publicados de uma data, a partir de determinada data, eles são marcados, eles são descritos com esse termo. Mas certamente a gente pode ampliar essa busca e o material fica assim mais amplo, claro. Me permita agora, a doutora Natália Mourão é ortopedista e médica do esporte, ela é cirurgiã de pé e tornozelo e especialista em ondas de choque. Obrigado mais uma vez, Natália, obrigado pelas colocações. E eu queria, antes de entrar assim no tema terapia por ondas de choque, pedir para você falar um pouquinho sobre as suas atividades atuais. O que você tem atuado? Como é que tem sido suas atividades? Perfeito. No momento eu atendo no meu consultório particular, né? Eu atendo no consultório Barra Botafogo em Niterói e sou médica responsável da Confederação Brasileira de Taekwondo e da seleção feminina de beach soccer. Sou vice-presidente da Associação Brasileira das Mulheres Ortopedistas, Associação das Mulheres Ortopedistas do Brasil, a AMOB, e também faço parte das sociedades, né, da diretoria da Sociedade Brasileira de Ondas de Choque e da Sociedade de Medicina do Esporte e do Exercício do Rio de Janeiro. Maravilha. Porque o currículo é muito extenso e eu acabo pegando só alguns itens aqui. Então, habitualmente abro esse espaço para colocação. Pois bem, Natália, fala para gente o que é exatamente a terapia por onda de choque e um pouquinho sobre os mecanismos de ação para a gente entender um pouco mais dessa tecnologia. Perfeito. O tratamento por ondas de choque, ele tem como objetivo regeneração, né? Que se a gente for olhar toda a literatura, eles vão usar o termo healing, que a gente não tem uma tradução perfeita no português, né? Porque não é exatamente regeneração. Então, nós temos uma tendência em português a falar cicatrização, né? Quando a gente vai Isso. tratar algum processo inflamatório. Então, na verdade, o tratamento por ondas de choque ele é regenerativo, porque ele vai estimular uma série de fatores regenerativos pró-inflamatórios. Então, sim, a gente vai estar
modulando a resposta inflamatória numa via positiva, no sentido da regeneração. Então, o que a onda de choque diretamente na célula, com bons artigos já determinando evidência desses efeitos, né? A gente vai estimular o fator de crescimento vasoendotelial, o antígeno de crescimento do nuclear, antígeno nuclear de crescimento, fator de crescimento nuclear. Nós vamos estimular a óxido nítrico sintetase, que é uma enzima que vai estimular a produção de óxido nítrico, que vai fazer vasodilatação, então ela é responsável por uma melhor vascularização do tecido. Então, vamos estimular insulina growth factor, algumas interleucinas que agem no sentido de um processo também que trata processos inflamatórios crônicos, que é a interleucina 6. Então, de uma maneira direta, a onda de choque ela vai ter um efeito regenerativo para as lesões degenerativas. Então, a gente pode transpor esse efeito de estímulo local. Eu vou estimular a célula. Então, se eu estou fazendo no osso, eu vou estimular osteoblastos. Se eu estou fazendo nos tendões, eu vou estimular tenócitos. Dentre eles, outras proteínas que são... Estou falando de uma maneira até um pouquinho leiga, assim, né? Coloquial, para ficar fácil do nosso público entender. Você deve estar vendo aí, tem muitos pacientes entrando, pacientes seus, inclusive. Pois legal. Gente, pode clicar no aviãozinho, tá? E compartilhar. Eu mandei meus pacientes entrarem também, porque eles ficam me perguntando. Eu dou essa aula quase toda consulta. Então, assim, a gente tem um efeito regenerativo da onda de choque, que foi o primeiro reconhecido, mais bem documentado. Mas a gente vai ter um efeito analgésico imediato também. Então, a gente também tem documentação da onda de choque que ela vai estimular, né? Ai, meu Deus, me fugiu. O gene relacionado à calcitonina e inibir a substância P. Então, isso vai ser responsável por uma modulação da dor, dos neurotransmissores da dor locais, e também tem uma degeneração das fibras sensitivas C, do tipo C. Então, também temos trabalhos que mostram que você vai ter uma degeneração ali de umas terminações locais, principalmente na dor crônica, que elas estão hiperexcitáveis e com uma proliferação maior. Então, a gente tem uma diminuição, uma degeneração temporária dessas terminações nervosas também é responsável por um efeito analgésico imediato. Mas esse efeito analgésico imediato, ele vai levar cerca de 2 a 3 dias e depois passa a prevalecer o efeito regenerativo. Por isso que existem alguns pacientes que a gente faz num dia, melhora muito, e 2, 3 dias depois, existe uma tendência do paciente achar, mas parece que está voltando. E aí, quando dá 7 dias, já é aproximadamente já num período que a gente vai fazer a segunda aplicação, o paciente já relata, estou me sentindo melhor do que antes de começar o tratamento. A gente precisa de um efeito cumulativo desse tratamento. Então, eu fazer todos os pulsos em uma única aplicação é inferior a eu dividir, vamos dizer, 3.000 pulsos em 3 aplicações de 1.000 pulsos por semana. A gente tem trabalho documentando isso também. Então, esse é basicamente os 2 efeitos principais da onda de choque imediatos. Perfeito. Então, tá bem documentado tanto na ciência básica em relação a esses efeitos, né? E a gente já vai entrar na pesquisa clínica, que, pelo visto, sim, também está muito bem documentado. Inclusive, já para a próxima pergunta aqui. Quais são as principais indicações da terapia por ondas de choque? Perfeito. Essa é uma pergunta muito pertinente, porque, por exemplo, eu já tenho uma experiência muito grande com onda de choque. Então, eu acabo conseguindo utilizar para algumas indicações que eu chamo assim nós chamamos, né, indicações de expert. A Sociedade Internacional, ela chama assim. Então, não quero nem abordar essas aqui para não ser um fator de confundimento. Então, eu vou citar aqui, acho que a gente tem evidência, nível A de evidência na literatura, que a gente pode indicar
A melhor indicação da onda de choque é o paciente com dor crônica, refratária aos tratamentos convencionais. Então, não é para qualquer tendinite, para qualquer dor, que eu vou sair indicando onda de choque. Essa não é a melhor indicação. Porque a gente sabe que o efeito da onda de choque maior e melhor é na dor crônica. Então, por isso que eu estava conversando com você sobre isso, que o melhor efeito da onda de choque é naquele paciente que tem um acompanhamento concomitante de uma reabilitação. Então, a onda de choque ela não vai substituir reabilitação para nenhuma dessas indicações que eu vou falar agora. Então, vamos começar de proximal para distal. Tendinite calcária foi uma das primeiras indicações na ortopedia. E também não é a tendinite calcária na fase aguda. É na fase subaguda, que o paciente já reabilitou e continua com aquela dor crônica, exatamente do impacto daquela calcificação na articulação. Epicondilite lateral é a que a gente tem mais evidência. Para epicondilite medial, ainda não temos uma evidência tão boa. É uma das lesões com onda de choque mais difíceis de tratar, porque dói bastante. Então, a gente tem uma diferença aí importante de tolerância entre as duas tecnologias, que a gente fala mais para frente, entre o focal e o radial. Mas também, quando bem indicada para epicondilite lateral, é muito bom. Bursite trochantérea é uma excelente indicação para casos refratários também. Tendinite patelar. A tendinite patelar a gente vai achar na literatura bem melhor para ondas de choque focal, tá? Usando as focais. A gente ainda não tem exatamente uma boa explicação, mas é um tendão que exige um grau de força muito grande, então talvez a energia que a gente precise para tratar, a gente só alcance com o focal mesmo. Fascite plantar e tendinopatia do Aquiles, insercional e não insercional. Essas são as melhores indicações. Inclusive, nos cursos da sociedade, quando a gente fala das principais indicações, a gente bate bastante nessas indicações, porque são as que a gente vai conseguir um resultado melhor e mais rápido do que as outras indicações. Precisam de um pouco mais de experiência para a gente abordar. Perfeito. No próprio site da associação há esse destaque realmente dessas condições, né? É muito bem destacado exatamente pelo que você está falando das evidências. Né? A gente ter menos incertezas, como acontece habitualmente na área da saúde, em relação à efetividade e à segurança. Uma pergunta aqui. Eu ia te perguntar mais adiante aqui se essa aplicação é dolorosa, mas então já faço aqui se a aplicação da terapia por onda de choque é dolorosa. E por que eu imagino por quê, mas vou levantar a bola, por que na epicondilite ela seria mais dolorosa do que em aplicações, por exemplo, em tecidos moles, em áreas que não têm ossos, por exemplo? Perfeito. Eu costumo explicar para os pacientes que dói sim, não é indolor, mas a gente tem graus de energia para ir subindo, então o quanto maior, sim, é melhor, mas não é tortura. Então, eu vou usar o mesmo aparelho para um paciente de 1,5 m e para um paciente com 2,10 m. Eu posso tratar a tendinite do Aquiles de ambos os perfis de pacientes. Então, não tem como eu usar a mesma energia para esses dois pacientes. Então, eu preciso dosar essa energia que eu estou usando. Então, quando a gente vai estudar isso no livro, no artigo, para a gente fazer os trabalhos científicos, eles precisam ter uma homogeneidade de energia. Então, se você for olhar o protocolo, ele vai estar lá X bar ou X milijoules por milímetro quadrado e X pulsos. Então, isso a gente bate muito no curso também. Então, se você quiser olhar, mas qual o protocolo? Eu não consigo fechar um protocolo igual para todo mundo. Isso varia também de aparelho para aparelho, marca para marca. Então, voltando para responder a sua pergunta. Dói, não é indolor, mas eu tenho graus de energia para ir. E eu não vou começar na energia máxima que a gente tem que chegar.
Então, a gente vai começar por uma energia mais baixa. E a gente tem também as ponteiras, que eu posso usar ponteiras mais largas ou mais finas, mais superficiais ou mais profundas, para eu conseguir achar o ponto de tolerância do paciente. O radial é um aparelho que é eficaz, mas ele é um pistão que desloca dentro de um aplicador. Então, realmente, ele é mais doloroso do que o focal, que ele acaba concentrando a energia num ponto menor. Então, é incômodo, mas num ponto menor. Então, dói, não é intolerável. E a gente tem graus de energia para ir. E aí, normalmente, eu começo numa energia mais baixa, a gente faz... Não fica parado no ponto... Não começa no ponto de maior dor, a gente começa na região periférica, até ir conseguindo desensibilizar. Então, muitas vezes, numa primeira aplicação, eu vou ter que começar com uma energia mais baixa para desensibilizar aquela região. Quando o paciente vem bem tratado, de um fisioterapeuta que já vem desensibilizado, é uma maravilha. Mas não é a maioria. Às vezes o pessoal dá uma suada aí até me achar. Perfeito, perfeito. Já teve paciente aqui colocando, ó, dói um pouco, mas é suportável, é top, vale a pena. Obrigado pelas mensagens, a participação. Olha, tem até uma pergunta aqui, Natália. Você quer dar uma olhadinha? Da Tá Joan no Abrão, finalzinho. né? Isso, perfeito. Seria pós-reabilitação convencional, quando o paciente fica com aquela dor residual. E com o tempo a dor pode voltar mesmo após o tratamento. Exatamente. Ele é a melhor indicação da onda de choque é para o paciente que não melhorou com uma reabilitação bem aplicada. Então, assim como qualquer outro tratamento, a gente não consegue ter 100% de resultado com nada. Então, alguns pacientes podem não ter 100% de resultado com a reabilitação convencional e a gente vai ter que lançar mão de um tratamento, que pode ser a onda de choque. E também tem pacientes que a gente faz onda de choque que muitas vezes a gente não resolve 100%. Normalmente, na minha experiência, especialmente, por exemplo, tendinite do Aquiles, tendinopatia insercional, quando a gente não resolve com a onda de choque, já fez fisioterapia, já fez o outro degrau que é a onda de choque, normalmente é um paciente que vai responder bem ao procedimento cirúrgico, porque provavelmente tem uma situação mecânica ali. Não é um processo inflamatório, não é uma dor crônica, já tem uma degeneração, uma anatomia deformada. Então, por esse motivo, eu não consigo regredir esse problema com onda de choque. Então, funciona até mesmo como uma boa triagem se é aquele paciente que você está em cima do muro. Será que é indicação de cirurgia? Não sei. Fazendo onda de choque, se não melhorar, na minha experiência, porque eu também já vi muita gente, normalmente é o paciente que se beneficia do tratamento cirúrgico. Perfeito. Bom, você sinalizou diversas indicações, diversos mecanismos, mas e as contraindicações quando não realizar a terapia por onda de choque? Eu vou começar pelas contraindicações maiores. A gente sempre tenta evitar tumor, porque se a gente tem trabalhos que mostram um efeito sistêmico pró-inflamatório após o tratamento por ondas de choque. Então, se eu estou estimulando vasodilatação, estímulo de novos vasos, angiogênese, eu posso estar estimulando um crescimento de algum tumor maligno. Não exatamente no caso de um benigno à distância, um tumorzinho no dedo para fazer uma fascite plantar. Mas, de uma maneira geral, doença maligna a gente passa longe. A gente também tem uma tendência a evitar o paciente reumatológico descompensado. Por quê? De novo, pelo mesmo motivo, resposta inflamatória, eu posso acabar exacerbando um quadro inflamatório desse paciente, uma articulação, e aí ter algum prejuízo e abrir um quadro agudo. Então, a gente tenta evitar. E se é um paciente reumatológico, ele tem que estar no mínimo equilibrado com o biológico. Não vemos também muito bem no paciente, por exemplo, fibromialgico, que chega com muita queixa. Esse não é um perfil bom para o tratamento por ondas de choque, porque
você precisa, com onda de choque, tratar uma doença localizada. O paciente fibromiálgico, ele tem muita queixa. Então, fica difícil da gente atender e conseguir entregar um resultado para o paciente. Então, às vezes, é aquele paciente que se decepciona. Então, fica essa ressalva, mas não é uma contraindicação, assim, não faz mal, mas a gente prefere não fazer. A minha mãe acabou de entrar aqui. Maravilha, seja bem-vinda. Muito bom. Ela deve ter tido um pouquinho de dificuldade para entrar, mas conseguiu. Legal. E outra contraindicação que a gente sempre procura evitar, marca-passo. Sim, sim. A gente evita, que eu abri o teclado aqui. A gente evita marca-passo, especialmente se vai fazer em ombro, em região do tórax. A gente não faz em área de tecido pulmonar. Não vão fazer, por exemplo, posso fazer em pseudartrose, onda de choque? Posso, é uma boa indicação, com algumas ressalvas, mas nunca faria numa dor crônica de um arco costal. Perfeito. Então a gente No evita crânio porque... também vale? Oi? Crânio. No crânio? Então, crânio são indicações que a gente chama de experimentais. Por quê? Posso falar que não dá nenhum problema porque o meu pai tem doença de Parkinson e já fizemos na cabeça dele. Então, mas temos trabalhos nessa linha de um efeito de proteção e regeneração de parênquima cerebral. Então, para Alzheimer, Parkinson, isso muito os fisiatras que trabalham muito com isso, né? Então, como eu sou filha e neta de fisiatra, eu sei um pouco, convivo um pouco com esses profissionais. Então, não é mais uma contraindicação absoluta, mas não é uma indicação nossa aqui da nossa área musculoesquelética. Perfeito. Tem algum problema para paciente, por exemplo, que administra algum tipo de um medicamento antiagregante, plaquetário, anticoagulante? Tem também? Mais uma contraindicação um pouco relativa, porque a gente não costuma ter grandes formações de hematomas, mas está lá na nossa literatura, porque, por exemplo, fazer em área lombar, quadril, até mesmo ombro, com o aparelho focal, é bastante energia, então pode formar um hematoma. Mesmo nos pacientes que não têm alteração de coagulação, não é incomum fazer um pouquinho de petequias, especialmente com o aparelho radial, que tem bastante energia próxima à pele. Perfeito. E ainda uma que me veio à cabeça aqui. Infecção. Tem algum problema numa área de infecção? Isso é um caso polêmico, não sei como é que eu falo aqui. Não tem problema. A gente tínhamos, há um tempo atrás, um conceito de evitar, na verdade, porque não tínhamos nada que nos respaldasse nesse sentido. Porém, com o avanço dos tratamentos com onda de choque, em, por exemplo, pseudoartroses infectadas, a gente vai ter trabalhos que estão mostrando que não é uma contraindicação. Inclusive, temos uma tendência de algum efeito bactericida da onda de choque. Perfeito, perfeito. Tem mais uma contraindicação relativa que vale a pena a gente citar, que é em ossos imaturos, né? Placa de crescimento. Sim. Então, a gente tem só alguns trabalhos, algumas séries de casos, sem nenhuma complicação, em em Osgood-Schlatter e doença de Sever, em adolescentes, 13 a 14 anos. É o que a gente tem de evidência para fazer em região de placa de crescimento. Já fizemos, por exemplo, em adolescentes que têm algum tipo de pseudoartrose, algum tipo de síntese que não consolidou, então para estimular a regeneração óssea. Não falei lá nas indicações, mas é uma boa indicação para pseudoartrose. Então, na diáfise não é um problema. Mas na região de placa de crescimento, as únicas coisas que a gente vai ter são essas duas indicações. Perfeito, maravilha. Esclareceu muito bem. E eu preciso de algum exame para iniciar esse tratamento? Que tipo de avaliação tem como pré-requisito para iniciar a terapia por onda de choque?
É, é sempre importante, na anamnese, a gente saber. Anamnese, né? Sem dúvida nenhuma. Então, evitar que a gente se torne profissionais fazedores de onda de choque, né? Então, eu recebo muito paciente encaminhado de outros colegas, mas a gente tem que conversar, porque o paciente ele fala pra gente: você toma algum remédio? Não, não tomo nada. Aí depois começam a aparecer um monte de outras medicações que eles usam. Então, eu sempre procuro perguntar de história patológica pregressa, o que toma, o que já teve de doença, tem todas essas contraindicações que a gente já falou, eu pergunto claramente mais de uma vez. Agora, falando de exame de avaliação local, né, ortopédico, eu diria, no mínimo, um raio-x para a gente afastar qualquer possibilidade de tumor local. Para a gente ter, é o mínimo que a gente precisa para começar, a gente precisa documentar. Vivemos num grande centro, a grande maioria dos nossos pacientes, principalmente que optam pela onda de choque, tem recurso para fazer pelo menos uma imagem simples. Então, eu não gosto, acho fundamental a gente ter um diagnóstico fechado antes de indicar o tratamento, porque a gente só consegue tratar o que a gente tem um diagnóstico fechado. Então, assim, eu iria além. Eu, como especialista, já vi situações, hoje mesmo no consultório, eu comecei a tratar um paciente que me procurou, me achou na internet. Ele trouxe o ultrassom com fascite plantar. Eu tenho ultrassom no consultório. Tinha o espessamento da fáscia. Eu pedi para ele a ressonância e pedi para ele me trazer até a consulta seguinte, que seria 15 dias depois, porque ele ia viajar, tinha algum problema no trabalho. E ele não trouxe a ressonância. Eu falei assim, poxa, a gente não fez, ele teve pouca melhora. Ele realmente tinha dor ali na origem da fáscia, dor de manhã, final do dia. E aí ele me mandou uma mensagem antes da terceira aplicação, dizendo que estava melhor, mas um pouco além da expectativa. E eu falei, cadê a ressonância que eu te pedi? Ele, vou fazer. Fizemos a ressonância. Normalmente, se tem um pouco de queixa do outro lado, eu peço bilateral. Ele estava lá, na verdade, ele tem também uma fibromatose plantar. Então, iria fazer 3 aplicações, ele vai melhorar? Vai. Mas é uma lesão que já é uma indicação que já não tem tanta evidência com o tratamento por ondas de choque, mas o tratamento cirúrgico não é legal. A gente não trata fibromatose plantar não é uma indicação que a gente nem gosta de fazer, aquele acesso plantar. É uma exceção. Então, a onda de choque se torna, assim, um recurso, mas eu preciso mudar um pouco a forma de aplicar. Então, eu não vou tratar a fáscia, eu quero melhorar a dor daquela fibromatose, eu quero esfriar aquele processo inflamatório. E aí, muda um pouco a orientação. Então, assim, eu consigo até dar um feedback melhor para o paciente. Então, eu falo, olha, realmente essa sua lesão, talvez 3 aplicações não seja suficiente. E aí eu divido com ele essa responsabilidade. Eu aviso, falei, olha, nessa sua lesão eu não consigo te prometer exatamente com 3 aplicações. Então, assim, o paciente, ele fica... eu consigo passar para o paciente uma segurança maior em relação à expectativa, o prognóstico. Perfeito. Perfeito. Como você mesmo iniciou há alguns minutos atrás, você abordou que não tem mais receita de bolo. Não é nenhum tratamento. Nós não somos tecnicistas, nós não somos repetidores. Nós usamos, eu creio que a nossa principal ferramenta, isso independe se é medicina, se é fisioterapia, eu acho que na saúde em geral, que se chama raciocínio clínico. E para isso, quanto mais informação nós pudermos agregar, menos incerteza nós vamos ter na tomada de decisão. No caso da terapia por onda de choque, certamente você vai ajustar toda a dosagem, tem todo um método, você ajusta para ter um efeito melhor, para ser mais efetivo, para ser mais seguro, né, especificamente naquela condição. E ainda antes disso, você sinalizou sobre a importância do exame de imagem. Realmente, para qualquer primeira avaliação,
é fundamental afastar a presença de bandeiras vermelhas. Isso é fundamental, fundamental, o que ainda muitos colegas deixam de fazer. Esse rastreamento para a bandeira vermelha realmente faz muita diferença na vida do paciente, principalmente quando é uma condição... bom, as condições de bandeira vermelha são graves, mas quando tem algumas que a gente sabe que são ainda mais graves, né, e que podem ser reversíveis se identificadas precocemente. Mais adiante já fica mais difícil. Em cima disso, eu não vou nem conseguir mais dizer onde que eu li isso, mas foi a respeito de protocolos. Eu tento respeitar esse protocolo de pedir o exame de imagem e, normalmente, se o paciente não tem um bom resultado, pelo menos 50% de melhora da dor, na terceira aplicação, eu zero a anamnese e eu começo de novo. Porque provavelmente a gente deixou escapar alguma coisa. Porque se está indicado, se eu indiquei para aquela indicação que nós temos evidência, eu pelo menos 50% de resposta eu posso ter. Pode até ser que o fator do dia a dia, o que o paciente exerce, faça os sintomas retornarem, mas normalmente na terceira aplicação não melhorou, eu revejo toda a anamnese, revejo os exames para ver se eu deixei passar alguma coisa. E em cima disso, eu nunca me arrependi de pedir um exame, eu já me arrependi de não ter pedido, né? E aí eu li uma vez a respeito de protocolos, que na verdade os protocolos são feitos, não é pra gente acertar. Eu não quero adivinhar, olha, eu disse que é fascite plantar e o exame vai vir dizendo que é fascite plantar. Nosso objetivo com protocolos, em respeitar toda a linha de raciocínio, não é acertar, é não errar. Né? Perfeito. Então, é mais ou menos por esse motivo. Então, a gente respeitando essa linha de raciocínio, a gente não erra. Pode ser que eu peça demais, sim, a gente vai acabar sendo sensível demais, mas a troco de ser muito específico. Então, perfeito. E de qualquer maneira, Natália, não estamos na área de exatas, nós estamos em ciências da saúde. Que nós navegamos nas incertezas, cada dia mais. Depois, por exemplo, dessa live aqui, quem veio aqui com 2, 3 perguntas vai sair com 10 perguntas. E a gente espera que seja assim. Né? Não é a resposta que move o mundo, é a pergunta exatamente que move. E eu espero que isso aconteça exatamente. Olha, a Ju Abraão mandou uma mensagem aqui. Ju, eu vou perguntar para ela exatamente isso um pouquinho mais adiante. Está programado para perguntar. E o Pedro, obrigado pelas perguntas aqui. Ele pergunta assim, de certa forma, indiretamente, eu creio que você já tenha abordado, mas só para consolidar, a onda de choque tem indicação para osteogênese em fraturas? Tem sim. Na hora que a gente falou das indicações, eu pensei muito nas tendinopatias, mas assim como na litrotripsia, eles começaram a ver que tinha algum efeito ósseo, né? Quando começaram a ver os cálculos mais baixos, eles aumentavam a densidade óssea da crista ilíaca. E aí, com esse raciocínio, então vamos ver o que essa onda faz num osso. Será que cola o osso mais rápido? E viram que sim, ela tem um efeito que a gente chama de estímulo de osteoblastos não diria na fratura. Não quero colocar esse termo, porque a gente não usa onda de choque para fratura aguda. Para indicações agudas é um assunto muito advanced. Mas o que a gente tem de evidência é para tratamento de pseudoartrose com gap até 5 milímetros. E a gente pode fazer com gap de até 5 milímetros. E posso adiantar, D'Angelo? E a gente pode, inclusive, à vontade. Em pseudoartroses com material de síntese. Então, a onda de choque, como ela é uma onda mecânica, são pulsos. Principal, ela é uma onda acústica, mas me corrija se eu estiver errada, D'Angelo. O ultrassom também é uma onda acústica, mas ele é uma onda contínua. E por esse motivo ele gera calor. A onda de choque são pulsos de alta potência. Então, como são pulsos, ela não gera calor. Então, como não gera calor, eu não tenho uma contraindicação para material de síntese metálico. E
E a gente não gera uma instabilização suficiente para fragilizar, para soltar nenhum material. Isso também está bem documentado. Então, cravando assim, não seria problemático usar numa área, numa região próxima de uma artroplastia, de uma placa, de um parafuso, então tudo bem. As evidências têm mostrado que tudo bem. Perfeito. Muito bom saber. Muito bom saber. Ó, a colega colocou, Rúbia, obrigado, Rúbia. Eu não estou tendo bom resultado no dedo em gatilho. Alguma dica? Então, dedo em gatilho é uma indicação de ainda precisando de mais evidência. Porém, se já fez no máximo 5 aplicações no dedo em gatilho, provavelmente a polia já está muito espessada. Então tem que abrir. Se não, a cirurgia melhora... é bem simples, né? A cirurgia é muito simples. Demora mais para preparar o paciente do que para fazer a cirurgia propriamente dita. Então, assim, aí tem que ver qual a classificação, né, do dedo em gatilho, se já está tendo aquelas classificações que são indicações cirúrgicas. Provavelmente é uma paciente que... Essa paciente que não melhorou com onda de choque vai melhorar com a liberação da polia. Perfeito. Vale a consulta a um especialista. Vale a consulta. Perfeito. Depois da aplicação por ondas de choque, aliás, antes ainda dessa pergunta, você citou lá atrás sobre a terapia por onda de choque focal, você falou da focal e da radial. Qual é a diferença? Explica um pouquinho para a gente o que é a focal, o que é a radial, Natália. Os primeiros aparelhos que foram criados foram de ondas de choque focais. São aparelhos maiores, com uma tecnologia mais cara, que é a mesma tecnologia da litotripsia. Então, que foi a mesma... A maioria das evidências que nós tivemos no início eram com os aparelhos focais. Só que os fabricantes começaram a estudar uma forma de fazer a geração da onda de choque de uma maneira mais barata. E conseguiram fabricar com os aparelhos radiais. Então, eles são... Atualmente, a literatura vai falar que as ondas de choque radiais, na verdade, são ondas de pressão, porque elas não vão alcançar um pico de energia tão alto como as ondas de choque focais, porque elas têm uma velocidade de propagação maior que a do som. Isso que caracteriza a onda de choque. Já os radiais não alcançam essa potência. Só que os efeitos biológicos são semelhantes entre os dois. Só que eu preciso de menos pulsos para conseguir chegar numa energia total para tratar aquela lesão com o focal do que com o radial. Por quê? A principal diferença, né, visual, inclusive, são os aplicadores. E o aplicador radial, você tem a ponteira, né? A onda, ela sai próxima ao aplicador e ela vai aumentando de maneira radial. É como uma bolinha que cai na água e ela vai aumentando em círculos. Ela então, é divergente, né? Exatamente. Conforme a profundidade, diminui a potência. Já o focal, não. Ele sai de um aplicador largo, de uma área grande, e ela vem, se concentra num ponto distante do aplicador. Por isso que ela é mais profunda e ela concentra toda a energia num ponto menor, tipo do tamanho da minha unha. Então, se eu consigo, nos aplicadores focais, controlar essa profundidade, porque eu tenho um aplicador e eu tenho a profundidade que ele vai X. Normalmente são 6 a 10 centímetros entre os aparelhos. Só que aí eu tenho uma, que a gente chama de bolacha de silicone, que eu controlo essa profundidade. Então, a mais fininha eu vou mais profundo. E aí, conforme vai aumentando essa bolacha, ele vai ficando mais superficial. Então, eu consigo controlar a profundidade. Já com o radial, eu consigo compensar essa perda de energia aumentando a potência. Só que, conforme a potência aumenta, ela bate mais forte, então dói um pouco mais. Já o focal dói, mas dói num pontinho muito menor, então é menos desconfortável. Perfeito. Qual é o teu raciocínio em relação à decisão por uso de uma focal e radial?
atualmente são poucos profissionais que têm os dois aparelhos no consultório. Então, a gente costuma falar no curso que, para começar, até mesmo para você pegar a mão, para entender como o paciente responde, é mais interessante o radial, até porque o investimento ele é mais baixo. E a gente tem algumas evidências que são melhores para o focal. Então, se eu estou falando de lesões mais profundas, por exemplo, uma pseudoartrose de fêmur, a depender do paciente, até mesmo o focal pode não alcançar a profundidade ideal. Mas eu também tenho, por exemplo, a indicação, uma pseudoartrose do colo do fêmur. Não dá para fazer com o radial. Agora, se eu estou falando das tendinopatias até 2 a 3 centímetros, tendinopatia do Aquiles, epicondilite, até mesmo a tendinite calcária no paciente que não é tão grande, não tem tanta massa muscular, fascite plantar, assim, lesões até 2, 3 centímetros da pele, elas vão ter evidências e temos alguns trabalhos que mostram semelhança na eficácia de ambos. Então, para começar, para o consultório, para quem vai começar a fazer, o radial atende bem. Eu atualmente consigo trabalhar com os dois. Os colegas da nossa sociedade que têm os dois, a gente costuma falar que eu consigo usar o radial por uma analgesia mais superior. Por exemplo, uma idosa com bursite trochanterics, que ela chega com toda aquela área lateral da coxa sensibilizada, com trigger points na região lateral. Então, para eu acessar uma área maior com trigger points, o radial cobre uma área maior porque ele é radial. Então, perfeito, eu consigo atender e usar menos pulsos com um aparelho radial. E aí eu uso o focal para ir ali ao redor do trochanter, na bursa que é mais profunda. Perfeito. Existe algum cuidado especial que o paciente tem que ter pós uso terapia por onda de choque, entre, por exemplo, as sessões? Sim, eu costumo prescrever, né? Eu deixo sempre prescrito um analgésico, tipo dipirona ou paracetamol, e eu deixo um anti-inflamatório simples, que é assim, SOS numa crise, que eu uso o cetorolaco, seja Delcil, Tragesic, porque é uma medicação com efeito rápido, um efeito analgésico maior do que anti-inflamatório, sublingual, que seria para um caso de uma crise. Mas eu evito qualquer medida anti-inflamatória, porque eu estou estimulando a regeneração. Então, na verdade, a orientação é, se não sentir dor e não precisar de remédio, não tem que tomar nada. E eu peço entre a primeira, no começo da aplicação, para não inventar nada novo. Porque se o paciente realmente estiver melhor da dor e inventar alguma moda, vou testar então fim de semana para ver se eu estou melhor. E aí na semana seguinte ele chegar com mais dor, eu não vou saber se o paciente não respondeu, se eu não fiz direito, ou se ele que sobrecarregou. Então eu peço para não começar novas atividades entre a primeira e a segunda aplicação. Então, assim, às vezes eu tenho atletas, né, que não vão parar. Eles vão continuar treinando comigo ou semigo. Então, já tive atletas que eu não tirei de treino, mas aí a gente tem que delimitar o objetivo. Vamos manter, mas eu não consigo prometer resultado. Vamos junto, porque ele tá machucando e eu tô tratando. E aí a gente vai ficar no 0 a 0 ali, mas também não vai piorar. Perfeito. Então, aí depende. Perfeito. Mas o paciente sai andando, não fica doloroso. Durante o tratamento incomoda, mas depois o paciente não tem nenhuma restrição de não pode dirigir, sai andando do consultório sem problema nenhum. Qual seria, vamos dizer, o principal efeito colateral dessa terapia por onda de choque? Dor. Depois de passados 2 a 3 dias do efeito analgésico, dá a sensação de que a dor voltou. Então, às vezes, igual quando você faz uma anestesia, alguma analgesia local, quando passa o efeito, dá uma sensação de hiperalgesia. Então, se você fizer ou usar muita energia numa área pequena, passar um pouco do ponto, você pode causar um estímulo hiperálgico. É o principal efeito colateral. Mas que cessa com um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório.
Sim. Natália, fala um pouquinho para a gente em relação às sessões e ao tratamento propriamente dito. Por exemplo, até saiu uma pergunta agora também em relação a isso. A periodicidade da aplicação, quantas aplicações, eu sei que é caso a Uhum. caso, mas você pode escolher um caso, generalizar. Então, quantas aplicações, quantos minutos leva cada aplicação? Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Em geral, os trabalhos vão falar que as maiores evidências são entre 3 a 5 aplicações. O ideal é o intervalo entre 5 a 21 dias. Você vai achar trabalhos falando com esse tempo todo de diferença. Mas se eu for, quanto mais eu espaçar, mais energia eu tenho que usar nas sessões. Então, a continuidade, o fazer um mais próximo ao outro é melhor. Então, em geral, quando eu trato, eu faço o intervalo de 3 aplicações com intervalo de uma semana. Depois das 3 aplicações, a gente reavalia com 30 dias. Aí, no final de 30 dias, a gente pode ter 3 desfechos. Tô bom. Aí a gente orienta para o fisioterapeuta reabilitar. Por quê? Se não, eu tratei. Se o paciente não reabilitar, ele pode voltar a ter lesão pelo mesmo motivo que ele teve antes. Então, muitas vezes após a terceira aplicação, ou durante a segunda, terceira, eu já mandei para reabilitação. E aí, nesse período de um mês, ele faz a reabilitação, porque quando eu rever, eu já consigo reintroduzir na atividade que ele gostaria de fazer. Ele já vem testando, por exemplo, ó, dá uma corridinha no fim de semana antes de você vir aqui, mais leve, só para você perceber se tá melhor ou não, entendeu? Eu deixo fazer o que provocava o sintoma de uma maneira Perfeito. leve, controlada. Aí ele pode falar, né? Tá muito bom. Beijo, um abraço, reabilitação. Outro, não adiantou nada, doutora. Normalmente eu não espero um mês depois da terceira para perceber que não adiantou nada. Isso eu já consigo excluir lá atrás, mas pode acontecer. E aí, nesse momento, eu iria reavaliar o caso. E ele pode falar assim, eu estou muito bom, mas não estou zerado. Posso fazer mais sessões? A gente vai depender do caso, mas normalmente dá para a gente tentar até mais 3 aplicações, como se fosse um novo ciclo. Sim. Às vezes eu não chego até na terceira, eu faço mais 1 ou 2. E por isso que eu não gosto de trabalhar com pacote. Porque eu tenho paciente que vai com 3 aplicações resolveu. E eu tenho paciente que precisa de 6, 7. Assim, com um radial, eu já fiz o máximo de vezes que eu já precisei repetir. Por exemplo, para uma epicondilite ou para uma fascite, foi umas 6 vezes, no máximo. Quando acabar falando assim, hoje mesmo eu peguei uma médica que fez 10 vezes, 10 sessões. Só que quando eu fui ver o aparelho, era uma médica até conhecida, então eu fui olhar com ela na internet, tipo, desenhei um pouquinho, digitei, né, o nome do aparelho da marca. Aí quando eu vi, era um aparelho assim, a gente tem uma discrepância no mercado. A gente tem aparelhos de onda de choque que vão estar em 10, 13 mil reais e o outro que está 80 mil reais, os radiais. Então, eu já escutei isso de vários colegas, por isso estou falando aqui, mas por que tem esse? Então, eu vou comprar um mais simples. Entendo o raciocínio, né? Porque para mim é fácil falar que já conheço isso há muito tempo. Provavelmente, esses aparelhos mais baratos, eles até geram uma onda de pressão que se assemelha às propriedades físicas. Se assemelha às propriedades físicas da onda de pressão. Mas provavelmente é nítido ver a qualidade, o peso da própria pistola. Então, talvez eles não tenham uma penetrância no tecido suficiente para tratar. Então, de repente, se fosse quando por exemplo, uma dor miofacial, resolve. Porque você faz aquele estímulo, hiperestímulo local e você inativa o ponto. Então, assim, você tem uma dessensibilização ali, mecânica. Mas você não consegue entregar energia para ter o efeito regenerativo. Entendeu? E isso fica bem claro se você pegar um aparelho. Eu já tive a oportunidade de estar num congresso que tinha todas as marcas, inclusive as mais simples.
E eu vim com um fisioterapeuta, um amigo meu, que é até o chefe do Comitê Olímpico, o Ronaldo, não sei se você conhece. É, e eu falei, aí ele me fez a pergunta, eu falei assim, Ronaldo, vem cá, eu não vou responder, você que vai me responder. Me dá a sua mão. Aí eu mostrei a energia, bota aqui. Sentiu? Sentiu. Agora vamos aqui. Sentiu? Sentiu. Falei assim, entendi. Então, assim, os mais simples acabam sendo muito superficiais, entendeu? Sim. A onda não penetra. Mas a gente não tem um aparelho, um dosador que consiga medir isso entre os aparelhos. A sociedade ela foi tentar homogeneizar isso, né? Para a gente conseguir dizer qual aparelho entrega o quê, para a gente poder ser direto. Ó, eu confio nesse. Mas o Inmetro, ele tem que produzir um aparelho para cada fabricante. Isso gira em torno de 100 mil, 150 mil cada processo de desenvolvimento de um aparelho por fabricante. Então, não é viável a gente conseguir dosar. Então, isso é um dos motivos de muitos conflitos da literatura. Porque 3 bar num aparelho radial do fabricante X é diferente de 3 bar do outro fabricante. Então, eu vou ter um grupo que não adiantou para nada e eu vou ter o outro grupo que melhorou muito. Então, fica até esquisito. Assim, se você puxa a literatura, a gente acha algumas revisões sistemáticas que falam isso. É muito discrepante. Só que aí, porque eu trabalho há muito tempo com isso, né? Assim, desde 2007, quando entrei na faculdade, minha mãe já fazia. Então, assim, eu vi todas as marcas entrando, eu vi todas as marcas chegando. E eu gosto, né? Minha avó tinha uma clínica de reabilitação, então eu gosto. Então, nunca foi uma coisa que eu não prestei atenção. Então, meu Deus, me perdi. Não, fora a calibração, né, Natália, que muitas vezes o profissional não dá tanta atenção, ou o aparelho já vem descalibrado de alguma forma, dependendo da qualidade. Né, e realmente, isso é um problema também na área de fisioterapia, com os agentes eletrofísicos em geral que a gente utiliza. É exatamente o mesmo problema. Né? Aí, guardadas as proporções em relação ao que você colocou de uma medição, de uma dosagem aí ser tão cara para ser realizada, pelo menos de forma acurada e precisa. Mas esse é um problema, eu diria que comum, do uso desses agentes. Exatamente. E então eu consigo ver, eu já recebi de alguns colegas, alguns artigos, quando eu vou olhar os métodos, aí eles estão comparando água com vinho. Bota um aparelho desse, baratinho radial, com um aparelho focal sinistrão. Então, assim, parece Sim. até que os autores estão forçando a barra para cada lado, entendeu? Então, isso é um problema grande que eu não sei se a gente vai resolver um dia, mas é bem diferente quando a gente. Quando pega num aparelho, você consegue perceber claramente. Dadas as proporções, eu já experimentei em mim. Um fisioterapeuta amigo fez em mim na cervical, com um desses aparelhos mais simples, e eu achei semelhante a um hipervolt, por exemplo. Os mais simples, entendeu? Você tem, é bom, pô. Quem não queria um hipervolt em casa? Né? O hipervolt é aquele martelinho que faz a vibração. Sim. Mas, basicamente, as principais divergências, as questões que a gente encontra é por esse motivo. Sim. E você falou que dos autores forçarem a barra. Forçam sim muitas vezes. Tá? Mesmo sinalizando, mesmo indicando não haver conflito de interesse, mas há sim. Assim, quando a gente vai investigar aqui no nosso amigo Google, a gente acaba por encontrar conflitos de interesses. Né? Sim, sim. Temos existe também um fator de, imagino que seja isso, que a gente tem alguns médicos, né, que são donos das principais empresas que vendem o material. Então isso torna a evidência muito mais frágil, né? Voltei. Exato. E não, tô te ouvindo legal. Quantos minutos, Natália, leva
cada aplicação? Só brevemente, assim, mais ou menos, quantos minutos? A gente não é por tempo a contagem, é por número de pulsos, mas dá em torno de 15 a 20 minutos. Perfeito. 15 a 20 minutos. Isso, eu não digo a consulta inteira, a aplicação em si. Exatamente. 15 a 20. Perfeito. E a gente já está caminhando para o finalzinho aqui, mas eu tenho uma pergunta. Eu falei que eu falava muito, ainda. D'Angelo. Está sendo super esclarecedor, Natália. Está sendo ótimo. Obrigada. Eu estou gostando e eu tenho certeza que todos estão gostando também. Eu gosto do tema, né? Sou suspeita para falar. Quais parâmetros você já sinalizou ao longo da live aqui, direto ou indiretamente, alguns parâmetros que você pensa para ajustar a terapia? Que parâmetros, que você precisa ajustar nessa tecnologia antes de efetivamente aplicar? Os parâmetros que a gente usa, né? É a profundidade, então tem que escolher a ponteira. Existe uma tendência da gente trabalhar com mais de uma ponteira para a gente conseguir alcançar profundidades diferentes mesmo. O pessoal de São Paulo que gosta muito de trabalhar assim, trocar as ponteiras durante a mesma aplicação. Não é um padrão. Normalmente a gente faz uma tendinite, eu uso essa, entendeu? Que normalmente é a menor, para o radial de 15 milímetros. E para o focal a gente usa com 3 centímetros de profundidade. Aí a gente vai falar da potência, que é a energia. Nos focais é em milijoule por milímetro quadrado. E nos radiais, eles convertem isso em bar. Então, alguns aparelhos vão de 1 a 4 bar, outros de 1 a 5. E aí a gente tem a frequência, que é em hertz, que é semelhante nas duas formas de geração. E aí você vai usar... A gente sempre começa com uma energia mais baixa. Uma frequência e uma energia mais baixa. E a gente vai aumentando gradativamente conforme a tolerância do paciente. Perfeito. Maravilha. Respondi? Ficou muito aberto ainda? Não, respondeu. Direto e objetivamente os parâmetros que são utilizados. Aí, claro, dentro de cada parâmetro aí tem um mundo de raciocínio clínico aí, que aí, claro, depende do caso. Mas respondeu sim, bem esclarecedor. Natália, estamos no fim. Deixa eu te fazer uma pergunta, mais uma aqui. Como é que os teus atletas eles recebem esse tratamento? Eles estranham, eles gostam? Como é que os atletas veem a terapia por onda de choque? Eles gostam, não. Qualquer tratamento regenerativo eles adoram. É um pouco desconfortável, então, mas assim, eu digo que eu tenho um pouquinho a mão pesada para os atletas, mas é porque eles exigem isso de mim, né? Eles não param nunca. E eles aguentam, eles aguentam. Aguentam. A atleta passa por coisa muito pior, muito pior. Guerreiro, é muito guerreiro, passa por coisa muito pior do que terapia por onda de choque. Eles gostam, eles sentem um resultado rápido, é desconfortável, mas eles gostam, porque se fosse tão ruim, eles não voltavam. Eu marco, eles voltam. Então, assim, às vezes a gente faz, né, dentro do centro de treinamento, que tem um dos aparelhos, e assim, não tenho nenhum gasto para mim nem para o atleta. Então, se fosse ruim, eles não iam voltar. Certo, perfeito. Bom, então, a pergunta que habitualmente eu faço aqui ao final para todos os convidados, eu queria que você deixasse 2 dicas de ouro. Então, 2 dicas de ouro da doutora Natália Mourão aos profissionais a respeito da terapia por ondas de choque. Essa é excelente. Começar pelo que a gente tem evidência. Se a gente não tem muita experiência, quem for começar, quem gostar, procurar começar pelos tratamentos que a gente falou ali no início, né? Fascite plantar, tendinopatia do Aquiles, tendinite patelar, bursite trochantéria, epicondilite lateral e tendinite calcária. Para a gente não acabar caindo aí num limbo de não melhora e acabar queimando o método, que é bom, mas tem as suas indicações, não vai funcionar para tudo. Claro. E também, por exemplo, vou citar como exemplo, muita gente me pergunta para tendinite no ombro.
Eu saio correndo desse paciente, porque esse paciente tem problema de instabilidade. Ele precisa fortalecer. Então, é aquele paciente que você faz num dia, ele sai sem dor e ele acha que acabou o problema dele. Uma semana depois, ele está lá dizendo que onda de choque não funciona. Mas porque não é o tratamento que ele precisa. Normalmente, a tendinopatia do manguito, ela está relacionada a um grau de instabilidade e a onda de choque me atrapalha. Porque eu tiro o paciente da reabilitação. Então, é o paciente que eu fujo. Você assim, não vou. É minha tia, pode ser quem for. Você vai ter que reabilitar. Perfeito. É legal que você pensa na questão de ser multimodal, né? O tratamento não vai ser, uma condição não vai ser resolvida Não com uma fazemos intervenção. mágica, infelizmente. Nada Exatamente. substitui o. Assim, para todo mundo que chega no consultório, a maioria o que você faz de atividade física? Não tem. Eu tava nesse grupo, eu não sou nem. Fiquei enrolada aí, tô voltando a treinar. Mas a maioria não tem força muscular. Então, é a origem. Eu esfrio o problema, eu vou apagar o incêndio, mas para evitar que pegue fogo de novo, eu preciso da reabilitação. Eu não consigo, sozinha com onda de choque, fazer mágica. Perfeito. Maravilha. Já adianto aqui esse vídeo para os colegas, vai ficar gravado lá no Instagram. Obrigado pela presença de todos. Natália, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado Nada, é um prazer. pelo teu tempo. Que satisfação poder bater um papo aqui contigo, fazer essa live, compartilhar um pouquinho dessa experiência. Você foi muito feliz nos seus esclarecimentos, ficou muito claro. Todas as questões foram levantadas aqui. Eu creio que os colegas vão gostar bastante de tudo aqui. Muito obrigado, viu? Obrigada, é um prazer. Disponha, D'Angelo. Valeu, dá um beijo em todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.